Olá, primeiro ano e terceiro ano do ensino médio. Hoje nós estamos juntos aqui para uma aula de biologia, porque nós vamos aprender o mesmo assunto e eu pensei, por que não juntar as nossas salas aqui virtualmente? Então, se você é do primeiro ano do ensino médio, seja bem-vindo. Pegue o seu livro 2 de Biologia 1 e abra no capítulo 7, na página 26, para a gente aprender hoje Introdução à Embriologia e os anexos embrionários. Hoje a gente vai ficar na Introdução à Embriologia. E se você já está no terceiro ano do ensino médio, pegue o seu livro e abra no capítulo 20.3, Desenvolvimento Embrionário, lá na página 657. Gente, eu vou tentar fazer tudo certo, pegar os livros certos, falar as páginas certas, tá? Mas se eu errar, por favor, tenham paciência comigo, tá? É meio complicado aqui, ok? Então, gente, a gente chegou nessa parte mais legal de falar da reprodução dos seres vivos. Nós sabemos que os seres vivos fazem reprodução sexuada e assexuada. A gente já vem conversando sobre isso aí, né, na biologia. Desde nas ciências também a gente falava sobre isso. A reprodução assexuada não há o envolvimento de gametas e por isso então não há variabilidade genética. E na reprodução sexuada a gente encontra gametas, mais precisamente a fusão de núcleos, né? E a variabilidade genética, ok? Essa é a grande vantagem, porque esses seres vivos, então, se há variabilidade genética, há uma variabilidade dentro da espécie. E isso faz com que esses seres vivos estejam mais aptos a se adaptarem a variações do ambiente. E também há uma diferença nas diversas espécies que a fecundação, quando a gente está falando de uma reprodução sexuada, a fecundação pode ser interna ou externa. Ela pode acontecer no ambiente, na dependência de água ou de um ambiente úmido, ou ela pode ser interna, dentro do corpo dos seres vivos. Independente se ela é interna ou externa, o que vai acontecer depois da fecundação? A gente teve um gameta masculino e feminino que se juntaram. Essa é a fecundação. Formou um zigoto. Esse zigoto, essa primeira célula, precisa se desenvolver para dar origem ao novo ser. E é isso que a gente vai aprender. Como que esse zigoto se desenvolve para dar origem para o novo ser. Então, gente, aqui no livro do primeiro ano, ele dá essa ênfase aqui, ó, que o zigoto, então, né, teve a fecundação e o zigoto, então, faz a mitose nas células indiferenciadas e daí vai ter a diferenciação para formar as diversas células. No caso aqui tá mostrando células do nosso corpo humano. Então, a gente vai aprender aqui na embriologia isso, como que essas células vão se diferenciar. E a embriologia faz esse estudo, e o estudo de como que o embrião se desenvolve. Mas o desenvolvimento embrionário não é simplesmente isso, assim, a gente entender as alterações na morfologia, né, na forma dessas células, dessa massa celular. Ele é muito mais profundo, porque esse desenvolvimento é tão complexo que é chamado, né, de ontogenia. Todas essas transformações que o indivíduo passa desde esse período embrionário até a sua fase adulta. E tinha várias teorias de como que o ser humano era formado, né, gente? A gente tinha teorias antes que chamava teoria pré-formista. Acreditava-se que ou o gameta feminino ou o gameta masculino carregava uma miniatura do ser humano. Tinha cientistas que acreditavam que era o óvulo, que era o principal e carregava uma miniatura, outros acreditavam que era o espermatozoide. Aqui no livro do primeiro ano a gente tem até o desenho de um espermatozoide. Olha lá, eles acreditavam que tinha uma miniatura de ser humano aqui dentro. Olha só. E o óvulo quase que não contribuía para nada. Outros acreditavam que não, que era então o óvulo que contribuía mais.
E daí, gente, foi mais pra frente só, em 1700, que teve outros trabalhos sobre desenvolvimento embrionário do ovo da galinha, que conseguiram entender um pouco, lançou bases para a teoria da epigenética, falando que o embrião era uma mistura de um material sem forma do gameta feminino e masculino. Então, sem forma não tinha mais miniaturas, tá? Então, acabou com essa história da miniaturas. E foi só mais pra frente ainda, em 1800, quando se propôs a teoria celular, que uma célula só se originava de outra célula e que todos os seres vivos eram formados por células, que conseguiu se entender a união dos gametas e a reprodução sexuada em si. E o livro aqui do primeiro ano traz pra gente, olha só, os desenhos de um feto no ventre, dentro do útero de Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci, ele desenhava vários desenhos super realistas do corpo humano. Os desenhos dele ajudou bastante o estudo da anatomia e morfologia do corpo humano, certo? Então é isso que a gente vai estudar aqui, tá bom? Então a gente sabe que durante todo esse desenvolvimento, né, que a gente chama aí de ontogênese, que é a origem do ser, que isso ocorre de maneira ordenada e que não ocorre simultaneamente, não, tá? Que é uma sequência contínua e que todas as informações para que isso ocorram está no material genético desses seres. E que essa informação que está no material genético foi selecionado evolutivamente nos milhares de anos que se passaram, tá? Durante os milhares de anos. E essa sequência, ela é semelhante nos vertebrados, ok? Por isso que a gente faz até estudos comparativos entre os vertebrados. E a gente vai dar ênfase aqui nos cordados, tá? E maior ênfase, claro, no ser humano. Mas a gente vai estudar cordados de maneira geral, ok? Então, para isso, a gente tem, de maneira geral, 3 etapas, que são as etapas mais marcantes. Quais são elas? Segmentação, gastrulação e organogênese. Segmentação, segmenta, ok? Ocorre várias mitoses aí que o zigoto se divide. Depois a gastrulação, gastro, aparelho digestório, a gente vai entender o que está acontecendo aí, que é bem marcante. E depois a organogênese, formação dos órgãos. E daí, dentro dessas etapas aí, a gente vai ver que dentro dessas etapas vai ter algumas outras fases que a gente vai precisar, então, identificar. Quais são essas fases que a gente precisa identificar? Mórula, blástula, gástrula e neurula. Mas fiquem tranquilos, a gente vai aprender a ver as figuras e a identificar. Conforme a gente vai vendo figuras, a gente identifica. Fica tranquilo, gente, vai dar tudo certo, ok? Então, vamos começar pela segmentação. Então, a segmentação está na página 29 do livro do primeiro ano, aqui ó, página 29, segmentação, primeiro ano. E no caso do terceiro ano, segmentação tá na página 658, tá? Aqui ó, segmentação 658, segmentação. O que é a segmentação, gente? A segmentação é a nossa primeira etapa do desenvolvimento embrionário. Ela também é chamada de clivagem. Ela é caracterizada, então, por divisões celulares consecutivas. É quando o zigoto faz mitose, uma célula divide em duas divide em quatro divide em oito divide em 16 e assim vai. Ou seja, a célula mãe está se dividindo em células filhas, tá bom? As células filhas vão ser denominadas blastômeros. E esse amontoadinho de células filhas é chamado de mórula. Pois bem, olha aí a primeira que eu falei que eu ia ensinar vocês a identificar, mórula. Ela é chamada de mórula porque quem deu o nome para ela diz que parece uma amora. Diz que parece uma amora, gente. Vocês aí usem a imaginação, tá? Então, olhem aqui, ó. Uma célula dividiu em duas
por mitose. 2 dividiu em 4, 4 dividiu em 8 e vai formando uma bolinha de células, ó. 8 dividiu em 16, assim vai, gente, mitose, né? E daí, cada bolinha dessas, cada célula é chamada, então, de blastômero, e daí diz que parece uma mora, tá? Então, chamou-se isso aqui de mórula, ok? Um amontoadinho, uma bolinha cheinha de células, mórula. É assim que chama essa bolinha cheia de células. É um embrião, então, uma esfera de células. Vai ter aí de 12 a 32 células, aproximadamente, essa mórula. Essas células são células tronco embrionárias, porque elas são células indiferenciadas e elas vão poder formar várias células aí do corpo humano, tá bom? Então, várias células do corpo humano, elas vão formar, então são células tronco embrionárias. E daí, depois dessa etapa, o que vai acontecer nessa etapa da segmentação? A gente tem que nos cordados, todos vão, né, ter essa etapa da segmentação, mas a segmentação pode ter pequenas variações, por causa que os ovos dos cordados têm pequenas variações, por causa do tipo do desenvolvimento embrionário. Tem cordados que se desenvolvem dentro da barriga da mãe, tem cordados que se desenvolvem dentro de ovos, né, que ficam fora da barriga da mãe. Então, a gente sabe que tem cordados que são ovíparos, que desenvolvem dentro de ovos, né, que ficam fora, os cordados que põem ovos, e tem aqueles que são vivíparos, né, então que fica dentro da mãe. E daí, de acordo com o tipo de nutrição durante o desenvolvimento embrionário, varia o tamanho do ovo e a quantidade de vitelo que o ovo vai ter. E por causa da quantidade de vitelo, a clivagem pode ocorrer de forma um pouquinho diferente. Então agora a gente vai falar um pouco sobre tipos de ovos e como que esses tipos de ovos vão variar, então, como que a quantidade de vitelo vai influenciar na variação da divisão da clivagem aí, tá bom? Então, a quantidade de vitelo vai depender diretamente do tipo de desenvolvimento embrionário, ok? Animais vivíparos não precisam de muito vitelo. Por quê? Porque a placenta vai garantir a nutrição desses animais durante o seu desenvolvimento. Agora, animais que são ovíparos, eles precisam de muito vitelo. Por quê? Porque a mãe precisa enviar no óvulo, né, todo o nutriente para que ele se desenvolva durante todo esse período. Ela nunca mais vai mandar nutrientes para esses animais, ok? Então, é por conta disso que a gente tem essa variação da quantidade de vitelos. Como que a gente classifica os ovos de acordo com a quantidade de vitelo? A gente classifica os ovos em oligolécitos, heterolécitos, telolécitos e centrolécitos, tá bom? Então, a gente tem oligolécitos é quando eles também são chamados de isolécitos, iso é de igual, tá bom? Porque eles têm pouca quantidade de vitelo e ele está distribuído de maneira homogênea em todo o citoplasma, ok? Esse é comum em cordados que não são vertebrados, tá? Que é muito pobre em vitelo. E também nos mamíferos. Por quê? Porque o mamífero depende do vitelo só entre a fecundação e até que o embrião se implante no útero da mãe. Então, é um período curto, tá? Até ele fazer o trajeto na tuba uterina e se implantar ali no útero da mãe. Então, é pouco vitelo que ele vai ter, tá bom? E vai estar bem distribuído aí no citoplasma. Então, aqui na página 30 do livro do primeiro ano, a gente pode observar. Deixa eu segurar melhor aqui. Deixa eu virar aqui o livro, gente. Aqui, ó. Aqui, cá. Isso aqui. Então, aqui tem ovos oligolécitos, tá? Se ele é oligolécito, o vitelo não vai impedir a clivagem. Então, quando tem a clivagem, uma célula se divide em duas, olha, de igual tamanho.
E daí 2 dividido em 4 de igual tamanho. Então, todas as divisões, as células vão ter igual tamanho, ok? Então, tudo aqui de igual tamanho, belezinha, normal, como a gente imaginaria, ok? Agora, quando a gente tem ovos heterolécitos, os heterolécitos também são chamados de telolécitos incompletos. Por quê? Porque ele tem uma quantidade grande de vitelo, mas a distribuição deles no citoplasma é heterogênea. Tem bastante vitelo, mas olha, se concentra em um lado só do citoplasma. E daí, na hora de dividir, não divide de maneira igual a célula. Uma célula fica maior que a outra. Então, quando vai dividir, a gente fica com uma divisão que a gente chama de holoblástica, mas daí é uma holoblástica desigual. Por quê? Porque a partir da terceira clivagem, as células vão ficando diferentes. Olha, aonde tem mais vitelo, as células ficam maiores. E onde tem menos vitelo, as células ficam menores, tá? Gente, a diferença mesmo é o tamanho das células, como vão ficando o tamanho das células depois das divisões, ok? Quando a gente tem ovos telolécitos, a gente vai ter, então, nos ovos telolécitos, ou também chamados de megalécitos, porque os megalécitos é repleto de vitelo. Olha quanto vitelo que tem aqui. Menos, então, aonde tem o núcleo da célula, tá bom? É característica de peixes, répteis e aves, porque peixes, répteis e aves colocou o ovo para fora, nunca mais tem nutrição da mãe, tá bom? Então, esse aqui tem grande quantidade de vitelo, ocupa quase todo o citoplasma aqui, tá bom? E daí, então, a gente tem o disco germinativo, ou chama blastodisco, tá? Então, a segmentação a gente chama de meroblástica discoidal. Por quê? Porque a segmentação só vai ocorrer aqui no disco, ó. Então, só divide nessa parte aqui, onde tem o vitelo não vai ter divisão nenhuma, então só vai dividir aqui. E daí, então, os blastômeros ficam confinados aonde tem o disco germinativo. E aqui no livro do primeiro ano, a gente tem mais um tipo aqui, que é os centrolestos. Que os centrolestos têm quantidade grande de vitelo, mas todas estão aqui na região central, aqui, ó, ao redor do núcleo, tá bom? E daí a gente tem uma segmentação meroblástica superficial, que daí, ó, a segmentação vai ocorrendo aqui ao redor e o vitelo fica aqui no meio. Isso aqui é encontrado em artrópodes e insetos, tá bom? Por isso que o livro do terceiro ano não traz esse último aqui, porque o livro do terceiro ano se concentrou apenas nos cordados, tá? Então, por isso que o do terceiro não traz esse último aqui, tá? Como que o livro do terceiro ano traz? Gente, o livro do terceiro ano traz aqui na página 658, ó. Da mesma forma aqui, ó. Quando aqui a gente tem a divisão igualzinha, a divisão concentrando aqui, ó, o vitelo aqui embaixo e a galinha só aqui, ó, no disco germinativo, tá bom? Sim, mas é igualzinho, tá bom? Gente, eu vou parar aqui essa aula, porque já tá dando quase 20 minutos, então parar aqui a primeira aula que a gente tá tendo juntos. E daí a gente começa a segunda etapa, que chama gastrulação, na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.